Já estamos em direto. Sim. Sim? Não consigo perceber. Sim. Sim? Ok. Boa noite a todos. Bem-vindos às nossas conversas com convidados especiais, neste dia tão importante, que é o dia que assinalamos hoje, é o 18 de março, Dia Internacional de Sensibilização para as Doenças Reumáticas nas Crianças e nos Jovens. É uma iniciativa do PRESS, que é a Pediatric Rheumatologist European Society, e a ENCA, que é a European Network for Children with Arthritis, e conta com a colaboração de várias organizações a nível internacional e aqui em Portugal. Esta efeméride é assinalada por nós, ANDAI, e pela SPR. Tem como objetivo este dia aumentar a sensibilização dos pais, da sociedade, dos profissionais de saúde, para que estejam mais conscientes do desafio das doenças reumáticas, que representam para as crianças e para os jovens e para as respectivas famílias. E por isso mesmo é que consideramos que era relevante convidar-vos para darem testemunho na primeira pessoa. Boa noite à audiência. Eu apresento-me, sou Ana Paz, da ANDAI, e estamos aqui hoje para conhecer estas jovens e fazer uma nova edição da primeira edição, que foi o ano passado. Convidámos crianças entre os 10 e 11 anos, ou seja, pré-adolescentes, e falámos com eles e escutámos a experiência deles, e este ano convidámos jovens já crescidas para dar testemunho aos pais, para dar uma mensagem de esperança e para também ensinarmos aqui alguma coisa às crianças que estão agora a iniciar a sua caminhada nesta luta com a artrite, com a doença reumática, não é? Nas suas vivências, melhorar a experiência deles e dar-lhes aqui um testemunho de esperança. Eu gostava de que vocês se apresentassem. Falta aqui um interlocutor que está a cumprir com as suas responsabilidades, chega um bocadinho mais daqui a pouco, que é o Maurício, mas eu, entretanto, gostava que vocês se apresentassem para o nosso auditório conhecer-vos e depois a partir daí vamos falando um bocadinho. Quem começa? Bruna? Vamos por ordem alfabética. Então, eu sou Bruna, fui diagnosticada com artrite idiopática juvenil aos 8 anos de idade. Os primeiros sintomas foi eu não conseguir atar os ténis no sapato. E pronto, sou estudante de enfermagem da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa e estou aqui. E que idade é que tens? 19. Ok, então já tens um mestrado. 11 anos a lidar com isto. Exatamente. Muito bem, muito bem. Cláudia? Então, sou a Cláudia, sou de Guimarães. Fui diagnosticada com artrite idiopática juvenil aos 4 anos. Já agora tenho 28. O primeiro sintoma, se não estou em erro, foi um joelho que inchou por volta de... Eu não sei se foi no dia de Natal, se foi na véspera de Natal. Pelo menos foi aí que os meus pais repararam. Eles acharam na altura que eu pudesse ter caído no infantário ou algo desse género, mas não, as educadoras não tinham reparado em nada. E o meu diagnóstico, acho eu, que para a normalidade foi muito, muito rápido. Eu fiquei depois, porquê? Porque o meu pediatra na altura estava alerta para estas doenças reumáticas em idades mais jovens, em idades infantis, e ele suspeitou quase imediatamente, e fiquei internada cerca de 3 meses no hospital para fazer uma batalha de exames, e foi rapidamente diagnosticado. Neste momento sou investigadora no Instituto 3Bs da Universidade do Minho. Eu faço investigação, mas nada relacionado com a minha doença. Não, acho que não esteve relacionada a minha escolha com
com o facto de ter artrite idiopática juvenil. Quem sabe um dia se ainda se cruza no caminho. E pronto, e passo a palavra se calhar. Obrigada. Olá, sou Sofia, sou de Alcobaça, tenho 22 anos, fui diagnosticada com artrite idiopática juvenil aos 7. Também tive a sorte de ter um diagnóstico bastante até acelerado, tendo em conta aquilo que se conhece sobre estas doenças, ainda para mais em 2007, que ainda se falava menos. E a partir daí fui então seguida aqui no Hospital Santa Maria em Lisboa. Descobrimos a doença porque comecei a cochear e tal como já ouvimos falar, muitas vezes pensa-se que é um mau jeito ou uma brincadeira e portanto também tive a sorte de ter sido diagnosticado cedo com um tratamento adequado. E pronto, estou aqui. Não sei se já disse, mas estou a estudar medicina no 4º ano e pronto, é isso. Ok. Bom, isto não foi de propósito, mas vocês estão todas, o Maurício não, o nosso convidado, o outro convidado, ele está ligado ao desenho, mas estão ligadas muito à saúde e à investigação. De alguma forma acham que isso condicionou a vossa escolha? Nós estamos sempre a dizer que a doença não nos define, não é? Pronto, porque... mas acham que isso de alguma forma vos levou a escolher, ou estarem sempre habituados, tão novas, a escolher, a ter relação com profissionais de saúde, a estar num ambiente hospitalar? Acham que isso vos ajudou ou isso não teve nada a ver? De alguma forma, Cláudia, por exemplo, sendo tu investigadora, isso motivou-te? Lá está, como eu disse, não acho que não influenciou, mas temas como doenças autoimunes ou reumatologia são um bocadinho mais especiais para mim, ou seja, quando a investigação por algum motivo toca em algum assunto relacionado, pronto, eu sinto que tenho outra responsabilidade nessa área, mas nunca, acho que não foi escolha. Em termos hospitalares, lá está, houve uma fase da minha vida que eu achei que podia passar por medicina ou por algo relacionado, mas sempre senti que a minha vocação não era muito lidar com as pessoas em si, mas se calhar estar um bocadinho na retaguarda, na parte mais de investigação e assim. Mas acho que nunca esteve diretamente ligado, mas acredito que noutras pessoas que sim, que tenham influenciado. Bruna e Sofia. Eu acho que sim, acho que influenciou bastante, porque pronto, quando tivemos sempre um contacto muito, muito precoce e depois muito contínuo, ainda hoje, não é? Como é uma doença crónica que nos permite estar sempre em análise e exames e com grande controle, acho que sim, que me despertou um grande interesse e há muito aquela ideia de que os miúdos têm medo da bata branca, e é verdade que temos, mas eu sempre tive, também se calhar um bocadinho pela necessidade, porque tinha que ser, nasceu em um grande amor pela medicina, acho que foi aí, sim. E por isso associei um bocadinho as duas coisas. Ok. Para mim também foi a mesma coisa. Eu tive muitas referências das enfermeiras. Quando ia lá às colheitas, adorava as enfermeiras e adoro a minha médica, a doutora Filipa. Então sempre foi um caminho direcionado para ali. Já tinha aquele bichinho na cabeça e o bichinho foi crescendo. Ok. Eu só sinto uma coisa que não referi, mas que sinto para outras pessoas da minha idade, e não sei se a Sofia e se a Bruna sentem o mesmo, mas eu tenho muito menos medo seja do que for em termos hospitalares. Agora com a história das vacinas contra a Covid, as pessoas da minha geração e gerações um bocadinho mais jovens, um pânico enorme para ir levar a vacina, desmaiaram, não sei, eu senti isso, que muita gente da minha idade ou um bocadinho mais novos
que tiveram imenso receio de tomar a vacina e estavam muito preocupados, e eu, tipo, eu tomo injeções todas as semanas, e sou eu própria que administra as injeções, portanto, acho que nesse sentido, acho que tudo na minha vida é muito mais fácil, em termos hospitalares, porque o hospital é Já praticamente dominas. a minha segunda casa, não queria dizer, mas é quase como se fosse. Não, mas isso é muito importante, porque quer Sim. dizer que a relação com o médico e com os profissionais de saúde foi acontecendo com leveza, não é? Sim. Pronto. E já agora que tocaste nisso, se calhar passamos para esse ponto. Como é que lidaram com, com essa... pronto, com o facto de, quer dizer, quando se é criança, vai-se ao hospital, mas se calhar às urgências porque se tem uma gripe, porque acontece N episódios, pronto, que já acontece quando somos crianças, mas ter a regularidade de fazer análises, de fazer injetável, de ir a consulta de reumatologia, de oftalmologia, de se calhar fisioterapia, N coisas, mais o pediatra. Como é que vocês encararam isso e que mensagem é que podem dizer às crianças que hoje em dia estão a iniciar essas etapas e aos mais novos? O que é que lhes podem, o que é que têm a transmitir sobre isso? Do que é que se lembram? O que é que era mais difícil e o que é que podem aconselhar? É sim, daquilo que eu me lembro, eu acho que do facto de ter sido diagnosticado aos 4 anos, para mim aquilo passou a ser a vida, praticamente não conheci o cotidiano sem ir ao hospital, ou sem fazer análises, ou sem fazer fisioterapia. Lembro-me de inicialmente as análises serem o terror, tipo tirar sangue, para mim, acho que para qualquer criança não será agradável, não é? Mas a partir do momento eu tinha que fazer aquilo praticamente 3 em 3 meses, a partir de uma altura que deixou de ser, aliás, toda a gente hoje que sabe que eu tenho que fazer análise, pensa, meu Deus, como é que tu consegues ir e nem estás preocupada? Quer dizer, é só mais uma vez. E portanto acho que a partir de uma certa altura passou a ser só rotina de ir. Claro que o facto, a fisioterapia se calhar era aquilo que até como prescindia mais do tempo no dia a dia. Eu lembro-me na primária, foi quando eu fiz mais tratamentos de fisioterapia assim mais regulares, todos os dias. Se calhar era que eu me lembro mais. E porquê? Porque tinha aulas todo o dia, era bidiário, ou seja, de manhã e de tarde, e eu ia na hora do almoço fazer tratamento. Portanto, aquilo era uma corrida contra o tempo, saía um bocadinho mais cedo das aulas, corria para a fisioterapia, fazia os tratamentos e depois corria outra vez para as aulas. Lembro-me perfeitamente, mas eu acho que lidava bem. Acho que se calhar foi complicado, talvez para os meus pais, porque tinham que adaptar toda uma vida do emprego e a vida em si a isso. Para mim era mais um dia. Se calhar tinha professoras ou não que compreendiam muito bem, ou compreendiam umas melhor e outras não tanto. Mas eu sempre levei as coisas muito na descontração, como uma criança, e acho que as próprias crianças que nos estão a ouvir, se calhar também se revêem nisso, porque se calhar aquelas que se calhar são diagnosticadas mais tarde, pronto, já tinham outra vida e se calhar o embate de um É diagnóstico maior. é diferente, sim. Mas acho que a mensagem que tenho a passar é que as coisas normalizam e o embate pode ser complicado, é sempre uma mudança, não é? Temos que fazer essa mudança, mas que as coisas ficam bem e correm bem. E vocês? Eu concordo também com a Cláudia. Acho que quando somos crianças, principalmente nós que fomos diagnosticadas relativamente novinhas, não estamos muito habituadas a uma realidade diferente desta e, portanto, acaba por se tornar uma rotina. Acho que enquanto crianças, que os pais realmente têm um papel muito importante, porque ainda não somos responsáveis, não é? Mas também o facto depois deles não nos começarem a incutir
esta organização, de começarmos a ser responsáveis também por análises, consultas, mais ou menos termos uma noção. Acho que é importante para depois, quando chegarmos a mais tarde, também nos conseguirmos organizar sozinhas, porque de facto é preciso ter assim uma caixa de memória para tudo aquilo que precisamos de andar em cima. Eu, por exemplo, até tenho aqui agora não consigo mostrar, mas tenho aqui uma listinha com consultas e exames, medicação, e vou pondo certinho, que é para ver se não escapa nada. E foi algo que os meus pais me disseram para fazer e ainda hoje faço, que é para que nada falhe, e acho que isso é mesmo importante. Sim, por acaso esse é um ponto muito importante que eu costumo, quando faço o acolhimento dos pais na associação, eu e minhas colegas, nós aconselhamos desde logo, muito cedo, as crianças liderarem, e quando eu digo liderar é mesmo à séria, a consulta com o seu reumatologista, porque eles vão se habituando, vão conhecendo a doença e vão ganhando ferramentas para depois, se a doença não ficar controlada, se não entrar em remissão e até mesmo que entre, se voltar a manifestar-se enquanto jovem, consegue encarar melhor a doença e aceitar melhor a situação do que, quer dizer, se nem souber o nome da doença ou não for responsável pela medicação. Acho que a partilha entre todos os membros da família é muito importante, não ir só o pai ou a mãe sempre à consulta, partilhar pelos familiares. Eu isso ensinaram-me quando comecei a acompanhar a minha filha nas consultas, foram-me sempre dizendo, partilhe com a família as responsabilidades, que é para não ficar só num membro e assim alivia o papel de todos, não é? Mas no caso da minha filha, por experiência, para já, pronto, vamos sempre aconselhando isso aos outros pais, é muito importante para eles próprios até saberem se explicar se houver necessidade e entenderem aquilo que se está a passar com eles para também uma maior aceitação. Quanto mais nós nos aceitarmos e estivermos confiantes com o que temos, também vamos saber nos defender perante os outros. Eu acho que isso é muito importante, não é? E pronto, isto nós falámos daquilo que já sabemos que é certo, que é consultas regulares de reumatologista, etc., análises, pronto. E agora, como é que lidaram com a imprevisibilidade da doença? Nós já sabemos que nós até podem ter a doença controlada, mas de um momento aparece uma crise, sem sabermos porque é que se manifestou. Como é que lidaram com essa imprevisibilidade e que, pronto, o que é que vocês diziam para vocês mesmas ou o que é que os vossos pais vos diziam que possam aqui partilhar? Um dia de cada vez. Sim, também me parece bem. Nós, pelo menos eu quando tinha essas crises, pensava, ok, hoje já superámos, amanhã vai ser outro dia, vai correr também, vamos pensar positivo. Se tiver dores, olha, adapto, temos que nos adaptar, acho que esta doença tem muito a ver, tem muito a ver com a palavra adaptar. Adaptar às circunstâncias, temos que conviver. E o facto de terem, pronto, porque as doenças reumáticas têm como característica a rigidez matinal, isto de acordar e ter logo de manhã este impacto de não conseguir mexer, como é que vocês lidaram ou lidam, não é? Porque que nos possam também falar disso. Já agora conjugou a imprevisibilidade e esta situação que agora falei. Eu quando tive mais sintomas, ou seja, quando a doença foi mais agressiva daquilo que eu me lembro, principalmente com a rigidez matinal, foi precisamente na altura da primária, mais ou menos. Ou seja, a minha mãe é que me ajudava a vestir e assim de manhã, e portanto ela até deve ser a melhor pessoa para falar dessa altura, mas em conversa com ela, lá está, era imprevisibilidade mesmo.
porque havia dias que eu acordava e, ok, estás assim, bora, banho de imersão, banho quente de imersão, para ver se as coisas melhoram. E lá tinha que chegar um bocadinho mais tarde à escola, mas os professores estavam avisados para o problema. Mas era lidar com isso, quer dizer, é como a Bruna diz, é um dia de cada vez. um, e tentar contornar e adaptar-nos às situações, que era o que a minha mãe tentava fazer, nunca entrando em stress, é mesmo o que é, Uhum. e na descontração tem que ser, não é? Já vamos falar no ambiente escolar, que é muito importante Uhum. nós transmitirmos isso, mas agora vamos dar aqui à Bruna e à Sofia se querem comentar esta parte. Eu queria só referir também que eu e estou em remissão de parte articular e sintomas a partir dos 13 anos, mais ou menos, e a doença voltou a dar sinais de si quando entrei na faculdade, mas com manifestações a nível oftalmológico. Okay. E, portanto, se há sinal de imprevisibilidade da doença, foi mesmo aí que foi um abre-olhos que eu não estava nada à espera. E, portanto, acho que uma coisa que ajuda muito, como já foi dito aqui, é nós aceitarmos que temos esta doença. E não digo dizer a toda a gente, mas às pessoas com quem nos damos mais, porque sentimos-nos muito mais integrados e à vontade para partilhar. Se nos sentimos mais preocupados ou com mais medo, e ajuda muito, facilita muito a lidar com esta imprevisibilidade da doença. E depois, claro, os pais, o apoio familiar, acho que é muito importante. Sofia, tenho que aproveitar essa tua deixa porque aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu já não tinha crises de uveíte oculares desde. Já nem me lembrava do que é que era. Eu tinha tido muito pequenita e fui sempre acompanhada no oftalmologista. E de repente, num dia na universidade, segundo ano de universidade, acordo e do olho esquerdo tinha uma nuvem que eu assim, que é isto? O que é que se está a passar? Eu não sei o que é que se passa. Eu já nem me lembrava, portanto, automaticamente liguei aos meus pais e disse: olha, eu não sei o que é que se passa, eu do olho esquerdo e pronto, estás como ouvi, tenho a certeza absoluta. Tenta tirar foto ao olho e vamos falar já envia para o Dr. Palmares, que era o meu oftalmologista na altura, e as coisas à distância, porque eu estudei em Aveiro e portanto as coisas tinham que acontecer. Exato. E pronto, e o Porto, que era onde eu era acompanhada, ficava ali a meio do caminho e entretanto arranjou-se uma consulta. Mas lá está, é tentar lidar com isso. E o mais estranho foi que eu sempre fui acompanhada na oftalmologia em criança, como era suposto, e nunca tinha tido. O que não é muito comum acontecer só por volta dos 18 anos. Sim. Mas pronto, lá está, o que não é comum também acontece. Certo. Não, ainda hoje no acolhimento que fiz uma conversa com uma mãe, eu alertava para isso mesmo, porque às vezes não há manifestações articulares, ou numa altura há manifestações articulares, mas a uveíte é uma das possíveis manifestações da doença reumática e que não dá sinais e que é muito rápida, não é? E, portanto, que é muito importante a consulta no oftalmologista, respeitar ali o ciclo de 3 em 3 meses, que é para não haver surpresas, não é? Porque... Pronto, e por acaso eu sabia da Cláudia que não tinha manifestações articulares e que estava a fazer biológico pronto, por esse motivo mesmo, não é? Entretanto, já temos aqui o Maurício, já se juntou a nós. Certo? Olá, boa noite. Não queria interromper. Peço desculpa pelo atraso, tentei vir o mais rápido possível. Sim, nós avisámos a nossa audiência, os nossos interessados, que tu estavas a cumprir as tuas obrigações. Exato. E eu estava a adiar o tema da escola porque sabemos que tu tens aqui um bom contributo, mas primeiro quero que te apresentes, não te importas? Não, então pronto. Olá, prazer. O meu nome é Maurício, tenho 24 anos. Tenho artrite, salvo erro, apareceu-me por volta dos 10 anos, a 10, 11. Estudei ilustração e design
E pronto, os meus passatempos é pintar, jogar e praticar boxe, ir ao ginásio. Ou seja, tens uma vida perfeitamente normal, não é? Como Exato, sim, sim, sim. todos nós que já tivemos aqui a apresentar-se. Estava aqui uma pessoa a perguntar quanto tempo levou até a doença ficar controlada. Não sei se estava, mas qualquer uma de vocês pode dizer. Eu acho que inicialmente isto é complicado, até acertar a medicação à criança, não é? Porque, como nós sabemos, e estamos sempre a ouvir os reumatologistas falar, a AIJ, ou a artrite idiopática juvenil, não é uma doença, é um conjunto de doenças e, portanto, e doenças reumáticas que se podem manifestar são mais de 100, não é? Portanto, temos aqui uma panóplia muito grande e isto às vezes é complicado para conseguir controlar a doença, e depende de caso para caso. Portanto, vocês podem falar dos vossos casos, mas isto é apenas uma referência, não é para terem pronto, não é para ter como garantido que assim acontece. Quiserem, algum de vocês quiser responder? Eu, por exemplo, só tive remissão em janeiro. Começámos parei a toma do Metex, que é o que eu tomo, metotrexato. O que a minha médica foi fazendo foi diminuindo a medicação gradualmente e depois, passaram uns meses sem ter uma crise significativa, por acaso tive por causa do Covid, apanhei Covid e tive uma crise, mas depois relevámos um bocadinho porque eram sintomas de Covid. Certo. Sem ser isso, vimos que há muito tempo eu não tinha uma crise aguda, então retirámos e agora estamos a ver. Mas se eu tenho a artrite, foi há 11 anos, foi o tempo que demorou. Pronto, aqui isto significa que é muito importante o endereçamento das crianças serem endereçadas para a consulta de especialidade, para a reumatologia pediátrica, os pais e os pediatras estarem alerta para os sintomas, a rigidez, deixar imóvel um dos membros, pronto, claudicar, como nós costumamos dizer quando são bebés. Isto é muito, muito importante porque quanto mais cedo for referenciado para a consulta e começar a medicação, mais um prognóstico positivo da doença pode acontecer, não é? E isso por isso esse fator é muito importante. Então, se calhar agora falamos aqui do ambiente escolar, como é que foi convosco, o que é que podem contar, se foram bem aceitos, como é que era na escola, como é que sentiam-se diferentes dos demais, contem-me lá. Quem quer ir primeiro? Se calhar é melhor outras pessoas, que eu falo muito e assim eu controlo. Força, Maurício, estamos fartos de falar. Elas já falaram, Opa, em termos de escolas, o primeiro que tudo acho que devíamos acabar com o mito que as crianças não são más, as crianças são terríveis, ok? Que normalmente as pessoas... não, é verdade que as pessoas têm... acham que o meu filho faria... Acho. Que é uma coisa que é verdade, as crianças são terríveis e eu falo em termos de ambientes escolares, eu por acaso sofri bastante, sofri por causa da doença, era difícil integrar-me, era muito alvo de piadas, e depois pronto, como a Ana disse, a artrite é um conjunto, ou seja, vem outras coisas às vezes associadas, por exemplo, eu quando começou-me a aparecer a artrite, devido aos comprimidos também comecei a engordar mais, devido à medicação. Logo, pronto, por acaso conheci também outras crianças que foi completamente o contrário, começaram a perder peso de uma forma absurda e assustadora. Logo aí também me tornei um alvo bastante fácil de piadas e pronto, e às vezes até mesmo é difícil nós como crianças ou as próprias crianças perceberem afinal o que é que se passa, e às vezes até mesmo os próprios professores. Então acho que se acaba por sofrer até bastante nessa fase. Sim, aquela situação, como a medicina evoluiu muito e a medicação, eu noto que hoje a doença é muito invisível.
vocês não têm propriamente deformidades, eu vejo imenso, e isso é muito bom, mas lidam com o facto de terem dor e não ser possível mostrar Sim. essa dor, porque vocês não têm deformidades, que isso é muitíssimo bom, Sim. é um grande ganho, mas o facto de manhã não conseguirem se mexer, porque há este ponto da rigidez matinal, Sim. e depois, passado 1 hora, já estão a correr. Há professores a dizerem isto, isto é uma birra, isto é um não querer fazer nada. E nós sabemos, quem conhece de perto as crianças e os jovens com doenças reumáticas, sabem que vocês só querem ser igual aos demais, fazer, Sim, foi a tal não é? conversa que nós tivemos quando somos pequenos, queremos interagir, integrar no grupo. Ser E igual pronto, aos pares, não é? exato. E isso às vezes a atrito acaba por nos isolar um pouco. E eu, falando por experiência própria, sinto que isso às vezes, não agora, mas talvez no início da minha vida de jovem adulto, afetou um pouco a minha interação com os outros. O interagir, como interagir, o sair, e essas coisas sempre pôs um pouco atrás. Pronto, aí está, como a atrito apareceu quando eu tinha 10 anos e tive um ano de cadeira de rodas, quase um ano no hospital. O meu 4º ano foi passado, pronto, no hospital. Tanto quando chegou ao 6º ano, tínhamos provas de aflição, eu não sabia o que era. Toda a gente sabia, menos eu não fazia ideia. Aquilo para mim foi. Eu não tinha sequer material para as provas, que eu não sabia que ia fazer. Pronto, e eu sinto que quando comecei pronto, essa coisa de jovem adulto, tive que mais ou menos aprender outra vez a interagir e usar outras coisas a meu favor para poder socializar. Por exemplo, no meu caso, a Ana gosta muito de dizer que eu sou muito engraçado, e foi assim que eu também consegui foi aprender a fazer piadas com tudo. Por exemplo, eu gosto um pouco de um humor um pouco mais negro, então às vezes fazia piadas e dizia, não podes fazer isso. Eu dizia, porquê? Sou aleijado também tenho artrite. E fazia sempre essas piadas e as pessoas riam-se. Usar o que é meu a meu favor, para poder conseguir interagir de outra forma. Certo, descomplicar, não é? Exatamente, Descomprometidamente exatamente. falando da tua doença, Mas sim, sim. eu Mas sinto não sou só eu que digo que tu és engraçado, eu posso partilhar. O Maurício, pronto, o ano passado nós mantivemos o campo de férias online e o Maurício fez uma das sessões que é ensinar as crianças a desenhar a sua mascote, porque depois ia integrar-se na época que eles iam aprender a fazer. Portanto, já que ele tem o curso de design, e eles adoraram a interação com o Maurício, portanto, não sou eu que digo, mais do que eu, as crianças são assim um bom barómetro, porque quando elas gostam é porque é sim, isso verdade. é verdade. Mas pronto, eu sinto que afetou bastante, sim. Ok. Mais experiências. Pronto, e essa tua experiência, o que é que tu dirias hoje para os jovens, para as crianças que estão agora no primeiro ciclo, no segundo ciclo, o que é que dessa tua experiência, o que é que tu lhes podes dizer? O que é que pode ser lidar. para os ajudar? Não, é assim, como é que não, Para o melhor que acreditarem acho neles, não? é que vai passar, é que ao fim e ao cabo vai passar, e é ter paciência. Por exemplo, enquanto já não sei quem é que disse, não sei se foi a Sofia ou a Bruna, acho que foi a Bruna, que levou mais ou menos 11 anos para a doença estabilizar, não foi? A mim foi mais, talvez tenha sido, então foi no meu 9º, 10º ano, portanto foi 5 anos, talvez, ou 4. Ainda é algum tempo, mas pronto, é aguentar, é ter paciência com eles mesmos e que se vai resolver, até porque hoje em dia, pronto, a medicação avançou bastante, tanto que obviamente, ao início para mim foi muito complicado, até porque eu tive que deixar o hóquei em patins, que era um desporto que eu gostava bastante, era uma atividade que eu ocupava todos os meus fins de semana, e o meu pai até às vezes era o treinador, portanto era algo que eu gostava muito. Tive que deixar isso e depois não consegui retomar, mas pronto, hoje em dia já pratico boxe, já pratico Muay Thai, que era algo quando eu era mais jovem, nunca iria me imaginar a praticar boxe ou Muay Thai, para uma aula de luta. Ok.
Portanto, acho que é ter paciência. É claro que isto é mais fácil dizer Do que... exato, mas acho que talvez, não sei, porque tento a pôr-me no papel desses jovens quando eu era mais jovem nessa idade e estava a passar pelo que eles devem estar a passar agora, eu acho que não haveria assim nada que me dissessem que pudesse mesmo ajudar, para ser honesto. Eles têm que, acho que é uma coisa que eles vão ter que, pronto, lidar com eles mesmos, e se precisarem de apoio, as pessoas que estão lá para os apoiar, poderem apoiar. Acho que não há nada assim que a gente possa mesmo dizer, porque uma coisa é estar a dizer, tens de ter Se calhar paciência. é olhar para vocês e verem que vocês estão aqui e estão Sim. bem, não é? E Exato, passaram por isso e tornaram-se Exato. jovens Porque interessantes e dizer, resilientes. ao fim e ao cabo, se me dissessem a mim tens de ter paciência, eu a se calhar até dizia, pois também estou sentado, não é que vá a lado nenhum. Portanto, a sério que tem que ter paciência. É um bocado, não há assim mesmo Pois. nada que a gente possa dizer. Ok. É uma batalha que eles têm que ter e pronto, mas ao mesmo tempo terem apoio para também terem boas experiências dessa batalha que eles estão a ter e não serem talvez rancorosos, sentirem-se que foram vítimas e tudo me acontece. Porque não? Porque é uma coisa que eu também digo à minha mãe. Por um lado até tivemos sorte, porque há doenças muito mais complicadas. Tentar ver às vezes as coisas não de forma que somos uma vítima. Do lado Exato. positivo. É Sim. verdade, tivemos isto, mas estamos bem agora. Pronto, e acho que é bom estar lá para dar esse apoio aos jovens, para, pronto, quando eles saírem desta experiência toda, saírem com uma boa mentalidade e não com algo assim mais rancoroso, mais cheios de ódio, de revolta, que acho que ao início, pelo menos falo também, obviamente por experiência própria, é como acabamos por sair. E posso também dizer, em termos do âmbito escolar, como a doença me afetou muito do 4º ou 9º ano, quando cheguei ao 10º ano eu não queria muito saber dos estudos, ou melhor, eu não quis saber dos estudos, porque queria ter aquela vida social que eu nunca tive, queria estar com os amigos, sair, festas, porque eu não tive essa vida social antes, então queria ter agora. Uhum. E não havia estar fechado a estudar algo que, pronto, também às vezes também fui para o 10º ano, não sabia muito bem a área que queria seguir e não sabia muito bem o que é que queria seguir, mas o facto de não ter tido assim uma vida social do 4º ao 10º ano até ao 9º fez-me pensar que agora também é um pouco a minha vez de me divertir e não me importar muito com os estudos. Experiências da Sofia e da Bruna, contem-nos lá como é que foi na escola, como é que isso afetou a educação física, não é? Que é aqui contem-nos lá. Sofia, queres começar tu? Posso começar? Acho que a educação física é uma parte que nos toca a todos, realmente, porque nós, quando somos crianças, primeiro não pensamos nisto. Agora que já somos mais maduros, percebemos que as outras crianças, apesar de serem realmente um bocadinho terríveis, são pestes. Elas não estão dentro destas... Se os pais e professores não estão, muito menos as crianças. E daí, pronto, daí também a importância deste dia e estarmos aqui a falar sobre este assunto, mas de facto as crianças também não têm noção. E eu acho que é importante nós, ou melhor, os pais, também explicarem isso para que não se crie um bocadinho de conflito entre as crianças. Uhum. Porque, claro que nós queremos integrar-nos e não é por falta de vontade que não queremos fazer aula de educação física como eles, mas lá está, temos essa limitação e é uma limitação que muitas vezes não dá sinal. É só a dor, é só a rigidez. E portanto acho que é mesmo importante os colegas estarem avisados, ou pelo menos terem uma noção, e os professores também. E aqui, pronto, é muito importante o papel dos pais e destas associações. Sim, e nós podemos pronto, apelar a quem nos esteja a ver que a Andai está disponível para enviar literatura ou até para esclarecer junto das escolas e toda a informação que seja necessária para disponibilizar aos professores, diretores de turma, clarificar a lei junto dos professores de educação física, porque há alternativas, não é? Vocês podem fazer trabalhos teóricos e portanto, é muito importante que os professores
estejam disponíveis para escutar e para entender a doença, não é? Bem, eu tive muitos problemas com a educação física, Pois. muitos, até porque a Ana Paz, a Andai, teve que ajudar-nos num dos certos problemas, que acho que foi do 12º, do secundário Valer para nota. A minha professora era conhecida por dar notas horríveis a toda a gente. E como eu não era igual aos outros, porque não consigo fazer a mesma coisa que os outros, não conseguia ainda por cima naquela altura, por exemplo, flexões eu não consigo fazer por causa dos punhos, a professora descontava-me na nota, então nunca tinha mais com um certo X porque não conseguia atingir por não fazer certas coisas que os meus colegas conseguiam. Isso Em não é- relação a amigos, a grupos de amigos, por acaso tive amigos espetaculares que sempre entenderam. Também fiz muitos trabalhos sobre o que era artrite para a minha turma, expliquei muito, acho que isso é muito importante, fazer um trabalho sobre o que é a artrite e explicar nem que seja educação para a cidadania, ou porque há matérias que servem para isso, servem para nos conhecermos melhor. Sim. Algumas crianças que são nossas associadas e que nós conhecemos já usaram na disciplina de português, pedem para ler um livro e depois apresentá-lo à turma. E algumas crianças portanto, leram o livro da Margarida Fonseca Santos, que está nas tuas mãos, que fala sobre a experiência de um jovem com uma doença crónica que é uma artrite, é uma doença reumática da infância, e depois levam para apresentar à turma e aproveitam para falar da sua doença, pronto, para desmistificar e também ajudar a compreender um pouco. No dia de hoje, de sensibilização, também sei que alguns jovens fizeram questão de hoje falar na sua escola, apresentar e dizer o que é que significava o dia, o que é muito bom porque ajuda não só a chegar aos adultos, né, mas às crianças sensibilizar para este facto. Eu lembro-me da minha filha dizer que, e era ainda pequenina, dizer, eu sei que tenho muito mais maturidade que os meus colegas, porque eles mandam o corpo ao chão como se, pronto, não precisassem dele, e eu preciso, eu preciso que o meu corpo seja bem cuidado, porque eu não posso ter mais dores nas articulações, portanto tinha uma consciência diferente, não é? Eu sinto, e eu lembro-me, há uma enfermeira que até vai ao nosso campo de férias, ao campo de atividades, que é a enfermeira Matilde. Ela dizia, ela conhece, ela experiencia e acompanha as crianças com doenças reumáticas e também tem experiência e faz parte de uma outra associação de jovens com doenças crónicas. E ela dizia que as crianças com doenças reumáticas têm a particularidade de sofrer, não na pele, também pode ser, não é? Uma das manifestações, mas no corpo a dor, e isso dá-lhes uma resiliência, ou dá-vos, não é? Uma resiliência e uma consciência que noutras doenças os jovens não têm. E por isso é que muitas vezes vocês acabam por ter qualidades e uma maturidade muito mais cedo, porque têm uma consciência que outros jovens não têm. Ela dizia-me, noutras doenças não têm, se calhar não aderem tão bem à medicação, porque não lhes dói o corpo, enquanto estas crianças, se calhar, pelo menos enquanto dói, pronto, garantidamente sabem que se deixarem de tomar, que pode-se manifestar a doença, e isso é muito importante. E se calhar era importante nós também falarmos aqui, porque às vezes quando chega a jovem e vocês começam a ficar responsáveis vocês mesmos pela medicação, podem tender a fugir de tomar, e isso, tal como o exemplo que a Margarida mostrou no livro dela, pode despoltar uma crise e ninguém sabe e toda a gente achava que a medicação estava a ser tomada. Vocês
acho que era importante darmos esse conselho a quem nos está a ouvir. Eu espero que os pais partilhem. Eu sei que os jovens é mais TikTok e as crianças é mais TikTok e Instagram. Se calhar na próxima nós mudamos de plataforma. Uma Mas live no Instagram. Pois. Olha, era uma boa No ideia. TikTok, ou no TikTok também dá para fazer. Olha, por Mas, acaso não sabia. mas Sim. nós, pronto, deixámos aqui uma mensagem que é muito importante, não pararem a medicação sem indicação médica, porque senão pode explotar uma crise e pronto, isso não queremos, não é? A conversa são como as cerejas, não é? Nós dissemos que era melhor não programar nada, mas eu não pensei, são 10 para as 10, ou seja, nós temos 11 minutos para mostrar o que valemos. E ainda falámos da escola, não é? Da educação física, da imprevisibilidade da doença. Alguém está a perguntar como é que pode ter o livro que expôs sobre a doença crónica. Ele está à venda em todas as livrarias, passando a publicidade na FNAC, no Continente. Mas é um livro que me ajudou muito e eu li o livro com a minha filha quando era mais pequenina e achei imensa piada porque ela ficou chocada com a questão do jovem ter parado de tomar a medicação. Ela disse, mas como é que é possível? Era pequenina, eu disse, os jovens, quando cresceres tu vais perceber que passam-nos coisas pela cabeça. Mas por isso é que é muito importante vocês falarem, não só para os pais, mas também para os mais pequenos, porque para já dão uma mensagem de esperança, não é? E aos pais também, porque eu noto que os pais ficam muito focados na questão de ser doença crónica e se vão ter uma vida normal e pronto, quer dizer, eu acho que hoje em dia a medicina evoluiu muito e a medicação também. E por isso vocês são exemplos de que nós podemos acreditar que vai correr tudo bem. Não só no arco-íris, mas também na vida das famílias que lidam com as doenças reumáticas da infância. Eu queria que nós falássemos aqui sobre dicas, nós já falámos, estão a ver, dos injetáveis, que esta parte é muito chata, porque os miúdos cansam-se e os efeitos secundários dos enjoos, eu quero muito pedir aos pais para não menosprezarem e acharem que é psicológico, não, é verdade. Têm que ter atenção, pedir ajuda, falar disso com o reumatologista, mas vocês têm assim alguma dica para a medicação não ser, quer dizer, porque isto é uma rotina, não é? E há fases que nós pais ficamos muito. Eu lembro-me que nós tivemos aqui uma fase em que já ficávamos angustiados por chegar a sexta-feira. Como é que é a vossa visão da coisa? Não, é verdade. Quando chegava à sexta-feira também não gostava muito. Acho que é mesmo coisas positivas, né? Que no dia a seguir não tenho aulas. Sim, os médicos aconselham fazer na sexta à noite, que é para depois Exato. aquela parte do enjoo ser durante a noite e depois ter o sábado e o domingo assim para o corpo se habituar, não é? Mas Sim. olha, eu quando a minha filha era mais miúda, comecei por fazer desenhos na lamela dos comprimidos, do Folicil, e depois houve uma altura, como ela já lidava com naturalidade, eu deixei de fazer e agora reparei que ela faz ela mesma. Quando foi a mudança do ano, tinha lá Happy New Year, faz um sol, faz uns sorrisos, faz uns smiles, com a língua de fora, estilo Maurício. Mas o que é que vocês faziam para vocês mesmos, para vos encorajar, ou eram os vossos pais? Para Não. encorajar nada. Agora, estratégias como combater o não querer vomitar, aí foi falar com a reumatologista, ela passou-me uns comprimidos para não ter tantos enjoos, não olhar para o amarelo. Para mim, pelo menos se eu olhasse para o amarelo,
lembrava-me do Metex e queria logo ter ânsias e não comer e fazer logo Metex. Eu esperava, por exemplo, almoçava, não lanchava para depois às 6 tomar um Metex e depois aí comia qualquer coisinha e ia jantar, mas fazer assim de estômago vazio. Ok. Temos aqui uma senhora a dizer limitações de formações, operações. Ai, God. O que Nada. sentem falta nas consultas de reumatologia. Expectativas futuras. Bom, eu acho que hoje em dia a medicina, e é o que nós já temos vindo a dizer, Exato. evoluiu muito e eu acho que hoje em dia já não tenho visto jovens com formações assim que impactem na vida, não é? Operações também, se calhar, têm mais as pessoas que hoje em dia já são adultas, não é? Há muitos anos atrás. Sim, exato. Depois, expectativas. O que sentem falta na consulta de reumatologia? Esta é uma pergunta Não, essa é interessante. uma pergunta boa. Eu pessoalmente não gostei muito da doutora que me acompanhou, que foi a doutora Margarida Ramos. Não Uhum. tenho nada, não sinto falta de nada. Mas se calhar, eu, por exemplo, a minha filha fazia consulta num espaço, depois nós mudámos e passámos a ter a consulta com a enfermeira antes da consulta com a doutora. E eu achei espetacular, porque ajuda-nos a centrar naquilo que nós vamos dizer na consulta ou do que é importante. E eu acho que há muitos sítios que ainda não têm. E se calhar é aqui uma Sim, boa isso dica. está-me a fazer lembrar, por exemplo, eu quando estive em Inglaterra, tive que Uhum, arranjar lá uma médica, lá o sistema era diferente. Ou seja, todas as consultas que normalmente eu tinha nunca era com a médica, porque era consultas de mês a mês, para ver se eu estava bem, e como era de mês a mês de revisão, normalmente era sempre com uma enfermeira, porque era, estás bem? Estou, de alguma coisa? Não. Mexia-me nas articulações e passado 20 minutos estava a andar. Pronto, está a ok. consulta feita. Acho que é um sistema também interessante quando uma pessoa já está estabilizada. E O pronto, é só para... ongoing, pois. Exatamente. E não, para não também perder nem muito tempo ao próprio médico, pode estar com outro doente a ajudá-lo, como, pronto, como a nós. E lá em Inglaterra eu sei que entregam a medicação em casa, não é? Sim, tem esse sistema. Pode levar a Pois, medicação em casa ou nós podemos optar por ir buscar, exato. sim. Nós ganhámos isso depois da pandemia, que foi uma grande mais-valia. É muito bom, Sim. porque eu deixei de ter que ir ao hospital. De E propósito, imaginem as pessoas que vêm do Algarve para o hospital, porque há muita gente a vir a Lisboa, ter que, pronto, ir levantar a medicação. e Isso depois também foi uma. a Aqui ainda farmácia do não, aqui hospital ainda fecha não, sempre mais não cedo. acontece. Ainda não, Ainda Mas não. mas também isto é estava a pertinho, nível não tenho nacional, que. sim. Não é? É mesmo em Guimarães, portanto não tenho assim muitos problemas. E a outra era, como é que era? Expectativas futuras. Em relação ao quê? Por exemplo, a nossa vida, a Sim? doença, coisas relacionadas. A minha expectativa futura é se conseguir entrar num combate amador de boxe. Só pela experiência. Pronto, estou a dizer isto porque acho que também é importante, como nós falámos, de que é possível ter uma vida normal, Certo, mas sempre ouvindo o nosso corpo e ter cuidado. Pronto, como eu já claro. partilhei, há certos dias que vou treinar, pronto, Muay Thai ou boxe e digo ao meu treinador, hoje não, os meus joelhos não dá. E pronto, o meu treinador percebe e diz, ok, então hoje não saltas à corda. Em vez de saltares à corda, vê se consegues fazer isto. E pronto, temos essa comunicação, não é? E pronto, era algo que eu gostaria de fazer não profissional, mas gostava de ter a sensação de entrar no ringue e experimentar. Mas as expectativas futuras é continuar a viver, a ser feliz. Pronto, é isso. E vocês? Acabar o curso. Sim, isso é bom.
Sofia, Sim. tu escolheste alguma especialidade? Ou como é que isso é agora? Eu estou no quarto, faltam 2 anos para acabar o curso em si, e depois é que escolho a especialidade. Ok, ok. Nós precisamos de achas- reumatologistas, filha. Sem pressão, sem pressão. tá Sem bem? pressão. pressão. Mas todas as então- minhas amigas que estão a estudar medicina, eu digo, reumatologia, eu acho que tu Que precisamos, tu tens cara. eu acho que ias dar uma boa reumatologista. Pois é, pois é. Há assim uma grande lista para escolher. Estou a brincar contigo. Então agora já tem a subespecialidade de reumatologia pediátrica, É portanto verdade. podes logo especializar. Foi criada em Assembleia no final de 2021. Hoje o Dr. Melo Gomes foi à TV e teve a falar sobre isso. A Ou quem seja, eras o melhor agradecemos muito. exemplo para os pais que te chegariam com este tipo de problemas e de dúvidas. Não, e e tudo. até se É for verdade. pediatra, é daquelas pediatras que vai logo reconhecer e encaminhar as crianças para Sem dúvida, sem dúvida. a Para o especialidade certa. exato. E Facto, depois ainda a Bruna falta- faz a consulta de enfermagem. É de verdade. enfermagem. E os pais o ficam Maurício- descansados. Os Não, pais ficam... espera, Tá tu vais investigar mais para evoluir pronto, o controle da Medicina, doença e o tudo. Maurício desenha para os Faz as meninos. coisas. Está a equipa feita. Está a equipa Perfeito. feita, vês? Então, olha, pais, mais expectativas que estas, tenho dúvidas. Sim, Bom, porque foi aquilo que faltam- nós. Sim, diz. Não é que foi aquilo que nós falámos. Nós estamos todos a viver uma vida normal. Portanto, expectativas no quê? É Sim, igual a uma- outro é jovem uma- qualquer da Exato, é nossa uma idade. pergunta isso. com rasteira. É isso. Muito bom, muito bom. Olha, agora eu sei que tenho aqui perguntas, mas eu acho que assim, nós temos que ser rigorosos e fechar isto minimamente dentro da hora. O que é que mensagens finais? Se calhar aqui a Sofia ou a Bruna para profissionais de saúde. O que é que me Força, dizem? Bruna. Mensagens finais. O que é que Sofia, então, É? está tu? Eu posso dizer alguma coisa. Já tirar a amiga para o fogo. Está a Então, Sofia, passar a força. Pronto, eu acho que é muito importante realmente falar-se nestas doenças, em pessoas mais jovens, que ainda é um assunto que não se fala muito, apesar de que vai cada vez melhorando mais. Noto muito que mesmo em profissionais de saúde, principalmente os mais novos, e mesmo estudantes em cursos de saúde, acho que devíamos ser alertados, porque ainda passa muito ao lado e por exemplo, quando eu digo que tomo um biológico ou que tomo um metotrexato, nós somos muito informados acerca dos efeitos adversos desses medicamentos, mas eu acho que o benefício que eles trazem, acho não, é certeza absoluta, é muito mais pesado que o efeito adverso que possa causar. E acho que é mesmo importante focarmos nisso, porque nós temos uma vida normal graças à medicação. E não há que temer, claro que a preocupação é normal e os pais é mais que válida, mas é mesmo importante passar este testemunho de que é possível ter uma vida completamente normal, graças à medicação e ao apoio do reumatologista. Nós não explorámos esse ponto, tínhamos pensado em falar dele. Eu acho que temos que marcar outra conversa, se calhar por tópicos, se calhar é Sim. melhor fazer por aí, porque de facto ficou muita coisa para conversar e pronto, mas é melhor respeitarmos, porque senão depois a mensagem para educadores e cuidadores, ou seja, para as escolas, para os professores de educação física e para os pais. Maurício, queres dizer tu? Para os professores, talvez seja só se de facto, se a criança aparece com atestado médico, é porque se calhar tem mesmo algo. Era só, pronto, assim, simples e rápido, não é? Porque, pronto. E que há um monte de doenças, né, que às vezes não são muito conhecidas e pronto, e eles podem não o conhecer de facto. E o Google também é um bom amigo, portanto, se a criança diz que tem atrito, nada custa também
já que está tão curioso, podem pesquisar. Ou então procurar a Andai, não é? Pode exato, ou procurar a encarregado de Andai. educação, exato. A Andai, encarregado de educação, de vida da criança, pronto, de falar. Acho que essa é a principal mensagem que podemos dar aos professores, encarregados de educação e afins. Ok. E para as crianças que nos estão a ver e para os pais que estão-nos a ver, mas essencialmente para as crianças que nos estão a escutar hoje e que tiveram um diagnóstico agora muito recente. Cláudia, o que é que nós podemos deixar de mensagem? Olha, Ana, eu acho que é importante, se calhar, eles em nós ou verem que realmente nos tornamos em pessoas com muita maturidade, e já referiste isso, que efetivamente as crianças que são diagnosticadas com este tipo de doenças ganham maturidade, que outras não ganharam, e somos especialmente resilientes e sabemos, temos essa qualidade, e sabemos quando é que temos que ser mais fortes, e que temos que ser mais fortes, e dizer-lhes que se calhar as coisas que estão a passar neste momento parecem terríveis, e eu lembro-me de muitas coisas que me aconteceram na escola, mas que a esperança é que realmente tudo melhora, e que isso lhes vai servir, e eles vão olhar para trás, de certeza, e vão perceber que isso os ajudou de qualquer maneira a ultrapassar muitos obstáculos. E como eu referi, por exemplo, acho que aquele exemplo que eu dei de não ter medo do hospital, e de estarem habituados a esse ambiente, é uma das coisas muito que se observam muito facilmente, e que se aplica depois esse tipo de maturidade e de confiança a outros aspectos da vida em geral. Muito bem. Bom, então resta-me agradecer-vos imenso. Foi um privilégio falar convosco. Espero que a nossa audiência tenha gostado. Eu acho que vou-vos convidar outra vez para outras conversas, porque eu adorei. Aliás, em off nós falamos um pouco, os associados e as pessoas que nos acompanham vão ver resultados. Vocês já estão a começar a entrar em voluntariado da Andai, e os projetos já estão a acontecer, por isso nós temos tido conversas mais regulares. E hoje foi importantíssimo. Eu acho que as pessoas vão valorizar muito o testemunho que vocês deram, até os próprios médicos, os reumatologistas. É muito importante escutar as vossas experiências, porque faz parte, faz-nos crescer a todos, aos pais, aos cuidadores e aos profissionais de saúde. Escutar a pessoa com doença é muito importante para também saberem acompanhar-vos, não é? É muito importante mesmo. Amanhã nós a Andai vai ter outra vez mais um fórum, o segundo fórum. Peço-vos para nos acompanharem. Vamos ter convidados reumatologistas, vamos falar sobre estudos que a Andai projetos que a Andai está a acompanhar, vamos falar do Reuma PT. Pronto, e compareçam, não precisam de deslocar-se a lado nenhum, basta ficarem no sofá e assistir online, tal como hoje. E é isto. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada. Muito obrigado. Adeus, Obrigada. obrigada. Exato, até à próxima. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.